A página do stream. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Opa, que ótimo. Estamos começando aqui mais uma live do Movimento Brasil Laico. Essa é a nossa oitava e última live do nosso ciclo de lives políticas, com candidatos a vereador e prefeitura também, de diversos municípios, de diversos partidos, em torno desse nosso tema, que é a importância da laicidade no Estado. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos representantes do movimento, e temos aqui hoje o Donelder Souto, do pessoal do Rio Grande do Sul, que vai conversar com a gente. Tínhamos outros dois candidatos também, que iam conversar conosco, mas infelizmente não puderam estar aqui. Então, Donelder e vocês que estão nos assistindo, vamos todos conversar sobre esse tema e vocês também podem enviar perguntas para a gente, para o Donelder responder e a gente debater aqui. Inicialmente, eu quero agradecer a todos, aos mais de 15 mil seguidores da página e mais de meio milhão de visualizações do alcance das publicações da nossa página, né? Inclusive todos aqueles que participam nos grupos, que contribuem com o debate, que discutem, que produzem também material para que esse movimento cresça, né, e a laicidade seja respeitada. Nós temos uma campanha, lembrando mais uma vez da nossa campanha de fomento à fiscalização e denúncia da propaganda eleitoral nas igrejas, e para isso, né, indicamos o aplicativo Pardal. Esse aplicativo está na Play Store e ele é da Justiça Eleitoral Brasileira. É um aplicativo da própria Justiça Federal, da Justiça Eleitoral Brasileira, e nós indicamos que vocês baixem esse aplicativo e quando vocês estiverem em uma igreja, se puderem, se por acaso vocês virem algum tipo de líder religioso, algum pastor fazendo uma propaganda eleitoral, uma propaganda de algum candidato, denunciem, gravem através desse aplicativo e enviem para a justiça, porque isso vai contra a Constituição, isso é ilegal e prejudica todo o processo eleitoral brasileiro. Então, é a nossa campanha de fiscalização e denúncia à propaganda eleitoral nas igrejas. Baixem, utilizem o aplicativo Pardal, ok? Então, pessoal, vai chegando. Esse é nosso último ciclo de lives com o Donelder, agradecendo mais uma vez aos 15 mil seguidores e mais de meio milhão de alcance das publicações. E agora, pessoal, eu vou passar a fala para o Donelder, para ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre ele e falar um pouco mais sobre esse histórico da laicidade, desse tema e a relação com o Brasil. Pode falar, Dona Helder. Estamos esperando. Boa noite a todos e a todas. É a primeira vez que eu utilizo esse software, né? E custei a me ajustar aqui nele. Deixa eu ver aqui como é que está a imagem. Acho que aí ficou melhor. Bom, iniciar me apresentando, né? Eu sou natural daqui do município de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul. Estou com 53 anos. Minha profissão, eu sou técnico da área de TI e trabalhador rural, né? Meus estudos a nível de ensino médio, eu cursei magistério, depois cursei arquitetura, não concluí, administração também não concluí, e agora estou graduando em História, né? Eu estou no PSOL há 2 anos, começamos a organizar o PSOL aqui em Uruguaiana, e apresentamos o nosso nome para concorrer a prefeito aqui, devido à política, o estado da política e o grande abandono que está a nossa cidade aqui, em todos os aspectos, né? Nós temos, ao longo da história do nosso município aqui, uma
uma transição de poder sempre em torno das mesmas oligarquias e famílias que dominam a política local. Então, é um grande desafio, porque nós estamos aqui, um partido novo em Uruguaiana, e que nós estamos enfrentando o poder econômico e uma cidade muito conservadora, né? O atual presidente da República obteve mais de 70% dos votos aqui em nossa cidade, então é um cenário bem... Né? Também temos muitas religiões evangélicas, igrejas evangélicas aqui na nossa cidade. Na minha quadra aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui existem duas. Numa distância desses, eu acho que nem 60 metros, menos de 60 metros, tem uma igreja. E se eu andar aqui 4 quadras, nós temos 5 igrejas evangélicas. Nossa. Então, assim, ó, é uma população muito carente espiritualmente, e os governos locais, municipais, se atrelaram muito à questão dos evangélicos, né? Então, eles montaram uma estrutura de poder em cima das igrejas evangélicas. Isso é muito forte, né? Por isso que a gente luta pela questão do Estado laico, defende, e é uma luta. Nessa minha breve apresentação, eu também gostaria de fazer fazer um relato um pouco histórico, assim, de como é que ao longo da história, como é que vem acontecendo essa relação entre política e religião, Estado e religião, né? Muito legal. Ô, Dona Helder, sem querer te atrapalhar, mas aqui, como já avisaram no chat, tenta só subir um pouco mais a sua câmera. Vamos ver aqui. Aproximar, talvez, de você. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ver um apoio para ela aqui, que ela... Deixa eu só ver um apoio para ela aqui, que eu tô... Uhum. A imagem até tá boa, é só por questão mesmo de proximidade. Eu acho que aí... Não sei se aí ficou... Agora tá mais centralizado. Uhum. Tá legal. Centralizou. Aí. Bacana. Certo? Não sei como é que tá o áudio aí, tá bem? Sim, continua bom. Sem problema. Então tá. Como é que eu vejo essa relação política com a religião e Estado, né? Antes de haver Estado, né? Se nós pegar a tradição hebraica, essa relação do uso da religião para a dominação política, ela começa lá com Abraão, né? O povo hebraico, antes de Abraão, ele era politeísta, né? E aí, um dia lá, Abraão se perde, e aí aparece com a história que tinha falado com Deus, e que o Deus era único, e isso aí deu um conflito na tribo, né? E aí ele começou a pregar essa ideia do Deus único, que ele tinha falado com um único Deus, e aí começa a se proliferar essa ideia. E aí ele começa a construir essa religião, e a partir daí, dessa crença, aí, ele convence as pessoas, várias pessoas, a seguirem ele e a saírem atrás dele. Então, assim, ele usou a religião, a fé no Deus único, para ter uma ação política, né, na tribo, e apartar
vários seguidores e seguir. Então, assim, ó, o primeiro ato do uso da religião numa ação política, né, já nas tribos lá. Depois, se nós formos mais aqui para o início da nossa era, o movimento cristão, ele, até o ano 100, por aí, da nossa era, ele era fortemente reprimido. E aí surgiu uma corrente que entendia que havia necessidade do cristianismo tomar o poder político para poder avançar. Então, por volta do ano 200, por aí, o movimento cristão ele já estava bem inserido, dominando as classes dominantes do Império Romano e, inclusive, dominando políticos e influindo a política. Então, no ano 200 da nossa era, a religião já tinha o total domínio dos políticos. Então, a partir daí, né, e de lá para cá, a religião está a serviço da dominação política do povo. Esse ato aí do movimento cristão, ele culmina com a tomada da biblioteca de Alexandria. Os cristãos invadem a biblioteca de Alexandria e é um ápice, né? É um ponto alto, assim, ó, da dominação religiosa, né, sobre a política. É um marco, a gente pode dizer que a tomada e o incêndio da Biblioteca de Alexandria, realizada pelos cristãos, né, é um marco de dominação da política da religião sobre a política, e aí depois se misturou tudo. E aí se segue, né? Daí depois tivemos o Constantino, que foi imperador romano, que também se declarou cristão e depois funda a Igreja Católica, né? O imperador funda uma igreja, uma religião, em cima de uma religião, e o domínio todo do povo se dá através do Estado, usando a religião cristã. A religião. Uhum. Bom, seguindo a história, né, depois que Constantino funda a Igreja Católica Apostólica Romana, os reis passam a ser escolhidos e coroados pelo Vaticano, pelo Papa. Então, quem determina, né, quem será o rei das localidades onde impera o cristianismo era o Papa. Né? Era um representante dele, era quem tinha o poder de coroar os reis. Então, assim, ó, ao longo da história, a religião e a política estão juntos para a dominação do povo. E hoje, o que nós vemos, né? Durante todo o longo... É isso que eu ia te perguntar, estabelecer uma conexão com o que a gente viu nas últimas eleições, né? Essa relação entre religiosos, entre líderes religiosos e líderes políticos. Então, outros influenciaram, outros a assumirem o poder. Isso aí não é coisa nova, né? Isso aí inicia quando Abraão inventa que existe só um Deus, né? Quando ele inventa que existe só um Deus e aí faz com que as pessoas acreditem na ideia, né? Uma divisão, porque uma parte dos hebraicos eles continuam lá politeísta e outra parte que segue Abraão, né? Ele é uma ação política que ele fez, ele apartou parte da tribo dele e se deslocaram com ele. E a Igreja Católica dominou, e o cristianismo continua dominando, né, a política, o Estado. Se nós pegar Rio de Janeiro, né, o que são as milícias utilizam. Sim. E as igrejas evangélicas, para tudo, inclusive para lavagem de dinheiro. Né? Isso aí não é diferente em todo o país, entendeu? Em todo o país. Eles têm uma estrutura de eleger políticos, né, para ter o domínio político,
é uma máquina, né? É uma máquina. Aqui na minha cidade, né, eu já relatei, né, tem uma proliferação enorme de igrejas evangélicas e templos. Os caras alugam uma casinha, um salão, colocam uma igreja ali e em seguidinha estão com enormes estruturas. E o dinheiro a gente não sabe de onde vem, porque a grande maioria das pessoas são pessoas de baixo poder aquisitivo, que se reúnem. Sim. Então, a gente percebe que hoje a religião, além dela estar na política, ela está servindo para muita coisa ruim no meio social. Desculpa perguntar, mas essa cidade, o Uruguaiana, eu não conheço, no Rio Grande do Sul, ela é pequena? Ou já é uma Uruguai não, cidade grande? em torno de 130 mil habitantes. Ah, é grande. E é uma cidade que a periferia está completamente abandonada. E aí, quem assume esses espaços onde o Estado não assume suas responsabilidades é a. A igreja, né? A Pois igreja é. tenta substituir, mas o que acontece? Nós temos na nossa Câmara de Vereadores aqui 11 cadeiras de vereadores, né? A grande maioria são ligados a igrejas evangélicas, entendeu? E o que acontece? O poder legislativo é atrelado ao poder executivo. O poder executivo domina sobre o legislativo. E aí, as igrejas evangélicas determinam muita coisa, porque eles têm o quê? Eles têm o voto. Eles têm o poder do voto, a manipulação das pessoas. E Sim. aí, o que acontece? Negociam com os pastores. Negociam com os pastores, e aí os trocam favores, os pastores beneficiam este ou aquele partido, ou aquele político, Era né? exatamente o que a gente tenta combater com a nossa campanha, né? Aí eles vão. Essa propaganda eleitoral dentro das igrejas. Eles não fazem isso dentro da igreja, né, Rodrigo? Eles Propriamente, já não? eles, eles têm a rede deles, que eles têm o contato direto com, né, os fiéis ali, então, Sim, sim. O tempo todo. dito isso daí, teria que ser um trabalho muito grande de quê? De politização, entendeu? Nós aqui do Partido Socialismo e Liberdade, a gente percebeu isso daí, que não adianta a gente ir bater de frente. E eles têm uma organização, têm estrutura, têm dinheiro, têm poder político e econômico, né? E conseguem manipular as pessoas. O que a Eu gente acho que com. trabalha vem seguindo aqui é politização, conscientização política, né? Resgate da cidadania das pessoas. Elas têm que apartar o que é político, o que é religião, o que é espiritualidade. E nós estamos agora há um ano e 4 meses que a gente debateu essa questão, né? Como é que a gente vai ter um embate contra, né, essa questão do pessoal seguir o que o pastor diz? Sim. Vai deixar de seguir o pastor. O que a gente pode fazer é começar a trabalhar com a organização política das pessoas, né? Eu sempre lembro, eu acho que é uma frase que. Acho que mais marcante, para mim é mais marcante do cenário brasileiro em várias questões, que é do Darcy Ribeiro referente à educação, né? Que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E esse projeto não passa apenas pela desvalorização da escola, mas da educação do povo como um todo, né? E é necessário que haja essa ignorância a respeito da política e até um desinteresse na política da população e para que ela caia, né, nessa rede de golpistas, né, que se aproveitam da religião, que se aproveitam
da ignorância, da necessidade do Estado, né, da pobreza e dessas pessoas para conseguir acessar o poder. Que, como você mesmo falou, né, a religião, ela esses religiosos, né, se instalam justamente nas regiões, principalmente nas regiões de baixa renda. E essas pessoas são as que mais sofrem a crise da educação, que é histórica, não é mesmo? É, aqui em Uruguaiana isso aí a gente percebe, né? O domínio religioso e o domínio da religião sobre as pessoas e influi enormemente numa eleição. Nós estamos tentando tocar uma campanha agora, né? Essa campanha eleitoral, mais assim propositiva e de conscientização das pessoas, né? Da importância da política para que a gente mude a nossa realidade, para que a gente construa políticas públicas, né, em prol da nossa comunidade. E como é que você está fazendo essa campanha para chegar a essas pessoas que são tão influenciadas, né? Como é que você faz para conquistar as pessoas que já vêm com outra cabeça, né? Que já são influenciadas por outros tipos de pessoa, com outro tipo de ideologia. Como é que você está fazendo isso? Rodrigo, nós partimos da nossa realidade, Rodrigo. Nós escolhemos 6 temas para trabalhar, 6 temas que tocam no dia a dia, no cotidiano da nossa população. E o que é que toca aqui? A água, né? A água, ela, na nossa cidade, ela é privatizada, é Odebrecht que explora. Putz. É Odebrecht. Então, a água é um tema nosso, o meio ambiente, a proteção dos animais, da fauna e da flora é um outro tema que a gente trabalha. A infraestrutura da cidade, saindo de um canto aqui que se convencionou a chamar centro, nós não temos nada pavimentado, passeio, a cidade é completamente não tem nada. Esquecida pelo governo, pelo Então, o que acontece? governo. Nós começamos a trabalhar os contrastes. O contraste da região onde moram as classes dominantes, Socioambientais, né? ao povo, né? A periferia. Né? A questão da água, né? Nós entendemos que a água é um bem da natureza e que ela deve estar saudável e à disposição de todos os seres. Então, nós começamos a bater nisso daí. E, a partir daí, tu começa a tocar no cotidiano das pessoas. E elas têm que perceber que, para mudar isso daí, é através da política. A decisão de vender a concessão, entregar a concessão da distribuição de água e saneamento básico para uma empresa privada foi uma decisão política. Então, é isso aí que a gente está conversando e dialogando com as pessoas. Olha, entregaram a exploração da água para uma empresa privada, isso aí foi uma decisão política. Foram os políticos que tomaram. Então, para nós reverter isso daí, tem que ser uma outra ação política. E conscientizar a população também, né, Dona Helder? Por que entregar um bem como a água, a iniciativa privada é algo ruim? A população, em geral, acho que não entende qual o problema disso. Né? Eu acho Preço, que né, isso... Rodrigo? A água Sim, aqui, a população carente, além da água, está pagando pelo que não tem, que é saneamento básico. Eles têm uma taxa embutida de saneamento básico. E as a maior pessoas parte da população brasileira não tem, né? a água está de péssima qualidade, né? As tarifas estão absurdas, altas, caras, né? A empresa que explora a água, ela coleta mensalmente o dinheiro de toda a nossa população e serve para engordar o lucro dela. Então, são essas coisas que a gente vem falando em nossos programas. Olha, o dinheiro que mensalmente a Odebrecht arrecada vai para engordar o lucro dela, para aumentar o lucro. Não fica nada na nossa cidade.
E nós... Mais do que tudo, essa conscientização política da população para que ela tenha conhecimento crítico, né, da sua própria realidade e que entenda que é importante saber e discutir política, principalmente local, é essencial. Esse trabalho é importante não só nessa época de eleição, mas sempre, sempre. Tem que ser contemporâneo. Essa desconstrução, que é um trabalho educativo, é algo que leva tempo. Nós iniciamos isso há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, Rodrigo. Começamos a trabalhar. Que ótimo. Que ótimo. Do meio ambiente, que é a degradação do nosso meio ambiente, a questão do lixo. Então, são coisas que nós temos aqui, ó, o nosso lixo, ele é transbordado para a Candiota. A prefeitura já despendeu 40 milhões para essa empresa que explora e que apenas transborda o lixo para a Candiota. Então, nós começamos também a trabalhar essa questão do lixo, né? Olha, de forma crítica. Muito bom. É uma educação ambiental crítica, né? Com a população. E a nossa ideia, nós começamos a trabalhar a ideia com os catadores. Nós temos aqui uma legião enorme de pessoas que já vivem do lixo e que vivem de maneira precária, empurrando carrinho diariamente. Então, a nossa ideia, a gente começou a dialogar com as pessoas e organizar isso. Cooperativas, em associações, e a ideia, a proposta de mandato é regularizar eles e cooperativar eles para que eles possam prestar serviço para a prefeitura, e aí que eles tenham uma renda fixa, né? E melhorar a estrutura deles, para que eles tenham uma infraestrutura que possibilite trabalhar melhor. E o município, uma planta. Seu áudio está falhando um pouquinho. Agora? Ah, sim, isso. Eu acho que eu tenho que segurar ele aqui. Bom, então... Dona Elda, só termina. Então, a gente pretende construir uma usina, nossa, municipal, nada de terceirizar, um aterro sanitário. E gerar trabalho e renda para essas pessoas trabalho e renda fixa para essas pessoas que já vivem do lixo, cooperativar eles. Então, aí também é um outro aspecto que a gente seria trabalha... Seria uma usina de? A gente trabalha a questão política, né? Olha, a questão de levar o lixo para fora daqui é uma decisão que o prefeito tomou e que os vereadores uma decisão política. Sim, sim. Então, a gente sempre fez isso, olha, isso daí que está assim foi uma decisão política, né? Não foi uma decisão religiosa. Então, sempre a gente vem trabalhando essa questão do contraste, né? E do que é uma decisão política e o que tem a ver com a religião, para as pessoas começarem a pensar que não, que realmente, para mudar alguma coisa, a gente precisa da política e de ter políticos realmente comprometidos em fazerem política. Perfeito. Dona Elda, agora, dando prosseguimento e voltando para o nosso tema central, eu gostei muito de saber dessa preocupação, dessa conscientização, dessa educação popular voltada às questões socioambientais, mas vou começar a fazer algumas perguntas relativas ao tema da laicidade. Tá ok? Tranquilo. Beleza. Dona Elda, algumas prefeituras pelo país têm proposto políticas públicas que desrespeitam a laicidade do Estado assegurada pelo artigo 19 da Constituição. Um exemplo é o caso da prefeitura de Ladário, no Mato Grosso do Sul, em que o prefeito Iranil Soares instituiu, através do decreto número 5.194, de 13 de maio de 2020, 21 dias de oração e jejum para combater a pandemia do novo coronavírus. Outro exemplo é o da Lei número 2.166, de 21 de agosto de 2020, que tornava a leitura da Bíblia obrigatória nas escolas públicas de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Talvez você até já saiba disso. Ainda há casos em que os prefeitos promovem eventos religiosos
disfarçados de eventos culturais com dinheiro público, como é o caso da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, na gestão do candidato e atual prefeito Anderson Ferreira. Tem sido necessária a intervenção do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição. Nesses e outros casos, como candidato a prefeito, como você enxerga a postura dessas prefeituras e por quê? Isso aí reafirma o que a gente falou, né? Então, o pessoal usa da religião para dominar. E aí, depois, o que acontece? Depois que as pessoas estão dominadas para elas, é um valor enorme, né? Para o evangélico, a utilização da Bíblia e da oração tem um valor enorme para eles. Então, quando um prefeito, quando um político, ele faz uso da Bíblia e edita leis e atitudes, né, que contemplam a Bíblia e etc., ele está reafirmando essa ideia de que o político bom, né, ele deve ser religioso, deve ler a Bíblia, deve se nortear as suas ações pela Bíblia. Uhum. Isso é forte hoje. Então, o que acontece? É um meio de dominação, de perpetuar a dominação política, utilizando como ferramenta a religião. A Bíblia passa de ser um livro sagrado e passa a ser uma ferramenta na mão do político para a dominação. E essas legislações, eu entendo que são ferramentas de dominação. Elas passam a ser ferramentas para o político utilizar e perpetuar, e se perpetuar no poder, através da manipulação, do uso da religião para manipular as pessoas. Isso aí também vem sendo usado ultimamente, se a gente pegar a eleição do atual presidente, você viu toda, até o slogan dele, né? Deus acima de tudo, Brasil, uns slogans que eles criam para tentar reafirmar a ideia de que o mais importante é tudo, né? Ser religioso e tentar colar essa ideia do que o político bom, ele tem que ter religião, ele tem que exaltar os valores das religiões. Isso aí é praticado até que na minha cidade, que vários políticos eles vão para a Câmara de Vereadores com Bíblia e fazem invocações antes das suas orações no plenário, invocam Deus e toda hora, graças a Deus. Então, é uma ideia que eles têm de estar sempre reafirmando a imagem deles e a relação deles com a religião. E com pessoa do bem, cidadão de bem, essa ideia aí. Isso é muito forte aqui no Uruguaiana. Aqui também houve um tempo que a sessão da Câmara de Vereadores deveria iniciar um ato de louvor a Deus. Isso aí durou, acho que uns 3 anos durou. Nossa Senhora. E aí, depois, a sociedade começou a achar ridículo, né? E começaram a cobrar, e aí acabaram tirando. Né? Até porque, assim, ó, se eles fossem para o cristianismo, eles deveriam também fazer culto a outras religiões de matriz africana, por exemplo, né? Sim. É forte, que também a religião de matriz africana é forte aqui em Uruguai. E aí entrou esse debate aí. Bom, se vocês querem cultuar a Bíblia e o cristianismo, então vocês também têm que cultuar os orixás, enfim, né? Nós temos também religiões de segmento celta, aqui em Uruguaiana, vários outros, né? Nossa. E aí esse debate, aí eles acabaram que tiraram, né? Aí o parlamento passou a ser laico de novo, né?
Essa Que luta aí vai, bom. Rodrigo. Por Essa questão pressão da do povo. É assim que tem que ser. mas a gente tem que bater firme nisso daí, né? Bater Sim, firme para sim. que E não, não foi da noite pro dia, né? Foi uma briga que durou um tempo. Política é assim, né? é verdade. História se faz assim. É exato. Então, aqui em Uruguai, as pessoas começaram a perceber que as coisas acontecem por decisão política, na esfera do Estado, na esfera da administração da cidade, as coisas acontecem por decisão política, independentemente do religião ou não, a decisão que ele tomar vai influir na vida. Então, as pessoas que a gente conseguiu ter contato, elas estão percebendo isso daí. Nós Que vamos tirar ótimo. o termômetro, vai ser o dia 15 agora. Né? Sim, sim. As Ai, eleições conseguimos fazer 500 e poucos votos. Né? O pessoal, a gente fez campanha para a Fernanda, que é a nossa deputada federal hoje do PSOL, nós fizemos campanha para ela, e para estadual nós fizemos campanha para a Luciana. A Fernanda fez, a Luciana, fizeram mais ou menos entre 500 e 600 votos, as duas, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar essa. seu microfone tá falhando um pouquinho. Eu Deixa eu não sei ver se você aqui. tá com a mão em cima do microfone. Não, eu estou pegando pelo fio agora. Ah, tá. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tava falhando de vez em quando, algumas coisas eu não entendi. Então, Rodrigo e os demais que estão nos escutando, ah, começamos a trabalhar essa ideia aí de desvincular as questões, as decisões políticas da religião. Né? Certo. Decisão política, a ação política é uma coisa, a religião é outra. Pode ser cristão, Pois é. evangélico, né? Ter religião de matriz africana ou de matriz celta, enfim. Né? Mas a tua decisão política vai ser uma decisão política. E o que eles trabalham? Eles trabalham que o homem, Deus tem Jesus no coração, que é Jesus que vai influir na ação. Então, tu desconstruir isso daí, né? E o que garante que o homem, aí a gente tem que pegar e partir para exemplos, né? E, bom, mas o fulano, a fulana lá são evangélicos, e aí você concorda lá que ele tenha apoiado a entrega da exploração da água, né? Nossa cidade está abandonada e os vereadores, a maioria são evangélicos. Você concorda? E aí tem que começar a fazer o confronto, né? Fazer o confronto. Se não fizer esse confronto, aí segue tudo e o pessoal Pois continua. é. Lembrando a todos que vocês também podem mandar perguntas, tá, pessoal? Pelos, pelos comentários aqui do nosso post. E eu vou passar para mais uma pergunta. E comentem o que vocês estão achando, se vocês querem perguntar alguma coisa, para a gente seguir aqui a nossa conversa. Ô Donelda, defender o Estado laico no discurso é algo muito fácil. Muitos prefeitos alegam defender a Constituição por completo, mas acabam cedendo em troca de apoio político disfarçado de manutenção do bom diálogo com a Câmara. A pressão dos vereadores religiosos que não possuem menor apreço pelo Estado laico. Expressão prática do projeto de poder evangélico conservador, as câmaras municipais de várias cidades pelo país estão cada vez mais infestadas ou aparelhadas de vereadores religiosos, como você até já tem falado aqui, sobretudo evangélicos conservadores. É bom frisar. A cada eleição, a bancada evangélica reacionária do Congresso se replica pelo país na sua versão municipal, em versões municipais, de modo que já não podemos falar em uma bancada evangélica, mas em bancadas. Como prefeito, como você pretende dialogar com esses vereadores religiosos conservadores? E você deixaria passar
ou vetaria projetos de leis lesivos à laicidade. Por quê? Bom, assim, Rodrigo, qual é a relação que a gente vem empregando, que a gente vai ter em relação à Câmara de Vereadores? Nós estamos pregando, hoje o Poder Executivo comanda o Legislativo, né? O prefeito faz as leis da maneira que ele quiser e a Câmara aprova, né? Tem leis absurdas aí que foram aprovadas. Nós estamos defendendo que a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo deve ser uma relação de independência, totalmente. Que nós não vamos convidar nenhum vereador para ser secretário. Que a função do vereador é legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. E que se o Legislativo estiver atrelado à Prefeitura, ele não vai fiscalizar os atos do prefeito, né? Então, nós estamos trabalhando nessa ideia aí, de constituir uma independência entre o poder. E todo e qualquer projeto que encaminharmos para a Câmara de Vereador, ela deva ter um amplo debate na nossa sociedade. Somente virar lei depois que houver um amplo debate na nossa sociedade. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? A informática, ela permite que a gente tenha esse diálogo com as pessoas. Consulta popular, né? Até mesmo live ou seminários virtuais. Então, hoje a gente tem um leque de opções para fazer a consulta popular, né? Consulta Eu popular. acho que esse método é muito efetivo no caso de você. Você vai ser um prefeito para o poder executivo, mas se você tiver uma bancada religiosa, como você falou que já é, né? Eu acho que já é a maioria, né? Sim, Como dialogar, como combater, né? Algo quando você tem uma bancada que é mais Rodrigo. religiosa, que é a maioria na Assembleia. Eu acho que essa opção do diálogo com a população, fazendo plenárias, votações com a população, é uma das melhores armas O que a contra esse gente avanço. pretendemos fazer isso aí. Porque aí, quando ela vai para a Câmara, ela já tem um senso comum no seio da sociedade, entendeu? E isso Pois aí é, é pressão. E no momento que até os próprios fiéis, eles começam a tomar consciência da importância de mudar, eles exercem pressão sobre os pastores. Eles deixam de ser ovelha e passam a querer também orientar. Então, é um ato de educação e de resgate da cidadania. Nós estamos chamando perfeito. de a cidadania das pessoas, porque Uhum. últimas eleições aí foi uma rebanhada, né? Os pastores indicando em quem os fiéis deveriam votar e tal. Então, hoje o cenário está um pouco diferente, né? As pessoas já estão mais, que eles viram que aquelas pessoas que eles seguiram o pastor e votaram não fizeram absolutamente nada para melhorar o cotidiano das pessoas da nossa cidade. Então, as pessoas começaram a perceber, né? E eu vejo, às vezes, tem religiões evangélicas, né, bastante conservadoras, e que as pessoas, vou conversar com as pessoas, e que elas já estão percebendo, né? E já me dizem, não, eu não vou mais votar no candidato do pastor, eu vou escolher meu candidato. Ah, que Então, bom. já tem Que bom. um, Meu Deus do céu. já tem Meu um Deus. germe, já tem um germe de mudança. Eu acredito que a saída é essa daí, Sim. resgate da cidadania e a politização. Tu levar o problema, esse problema da água, do saneamento, do passeio público, né, do péssimo acesso e da mobilidade. A gente leva essas questões para a sociedade, para ela pensar por que é assim. Né? Um município que tem equilíbrio orçamentário, por que está assim desse jeito? É decisão política.
Claro que a gente está muito longe ainda, mas a gente já tem a gente consegue perceber que as pessoas começaram daí a perceber que elas precisam apartar a política da religião. Ô, Donelda, você acabou de falar que as pessoas estão começando a perceber, né, que não dá para seguir, né, para confiar nessas indicações puramente religiosas por serem indicações religiosas, mas que não tem uma preocupação real, concreta com as questões sociopolítico, econômico-ambientais da população. Abrindo um parênteses, nós vimos ontem, finalmente, a eleição do Joe Biden. Né? Não que tenhamos que comemorar por isso, mas pelo menos o Trump não foi reeleito. Né? Acho que mais do que comemorar a eleição do Joe Biden é pensar que pelo menos o Trump não foi eleito. E a gente viu que nos últimos anos está tendo uma onda mundial da ultradireita no mundo, né? E eu não sei se você vai concordar comigo, mas talvez a perda do Trump ontem represente uma queda dessa onda no mundo de ultradireita. Você acha que isso vai refletir? Bom, o atual presidente brasileiro, com certeza, já não está se sentindo muito bem com a perda do Trump. Você acha que isso vai refletir no mundo de uma certa forma, nas políticas, incluindo o respeito à laicidade? O Joe Biden, por exemplo, já falou que ele é a favor da ciência, ele vai fazer o que a ciência pede, vai distribuir vacinas gratuitas. A gente sabe que esses mesmos líderes, né, que seguem estritamente a religião, ou dizem que seguem, lutam contra a ciência, né? E nós temos um líder, será o líder dos Estados Unidos, que é a favor da vacina, diz que vai. Eu li agora há pouco uma notícia que diz que ele vai entregar vacinas gratuitamente à população. Por fim, você acha que isso vai refletir alguma coisa no Brasil, em questões, inclusive, referentes à laicidade do Estado? Comenta um pouco para a gente. Como é que eu vejo, Rodrigo, essa questão aí da não eleição do Trump? Eu vejo que houve um arrependimento, uma tomada de consciência. Não vai melhorar nada, entendeu? Para o povo norte-americano, o que a gente vê é que houve um arrependimento, né? De ter escolhido a extrema-direita, né? O que apenas a gente vê que está começando a sair de é a extrema-direita, mas a direita ainda está no poder, a classe dominante vai continuar no poder. Né? É verdade. A direita que não conseguiu governar para uma maioria, né, mais ampla assim, da população, e também não supriu as necessidades. Então, acho que é um refluxo, assim, ó, mas, na verdade, ela está com maioria, né? Por que isso reflete no Estado laico, né? Na luta pelo Estado laico? No momento que a extrema-direita está perder poder, né? Pois mesmo os liberais começam a assumir, né? O Estado atrelado à religião, ele também vai enfraquecer. Só que o que acontece, eles estão muito enraizados na Seu áudio não está funcionando. Não estou entendendo nada. Vou aproximar mais aqui. Agora sim, voltou. Então, o que acontece? A não eleição do Trump, né? Vou retomar aqui. O que eu vejo? Não, só pegou o finalzinho mesmo. Só o finalzinho. Bom, eu vejo que o pessoal está refugando a questão da extrema-direita. Né? Então, mesmo que os liberais agora estão assumindo, né? Isso daí vai refletir, né,
na defesa do Estado laico? Claro que vai, porque os liberais defendem isso daí. Então, no momento que eles começam a retomar, né, postos de poder e de decisão política, isso aí vai refletir. Vai refletir. Não sei se a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sim. O que acontece? Começam a sair os conservadores e começam a entrar os liberais. Os liberais defendem o Estado laico. Uhum. Então, na esfera de Estado, eles começam a perder espaço. Mas os evangélicos e o conservadorismo, ele está muito enraizado na população. Então, o que acontece? No momento que começam a haver medidas mais liberais, tanto do aspecto cultural, comportamental, pode que haja um refluxo de novo do conservadorismo. Então, eu vejo que essa onda aí de conservadorismo e de religião, incluindo na política, ela está meio em baixa, mas eles têm muita força ainda, entendeu? Sim. Então, dá para comemorar o Trump, não, é um sinal que as pessoas não estão contentes com a alguma coisa, é um início. Mas o que acontece, quem é que está no poder são os liberais. Então, não é suficiente tu garantir que o Estado seja laico. Né? Além de que seja laico, tu tem que lutar para que os governos sejam de esquerdas e que realmente sejam comprometidos com as massas populares, com a classe trabalhadora, né? E que as pessoas começam a tomar consciência de classe. Aí sim, o estado de mudança. Então, essa luta aí vai longe ainda, vai muito longe. Dona Helder, vamos nos aproximando do final da nossa live. Vou fazer mais uma pergunta aqui, não querendo te interromper, mas é como o tempo já está um pouco apertado, e aí a gente vai terminando. Vou fazer só mais uma pergunta. Ninguém fez nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Vou fazer mais uma, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. O executivo municipal não pode criar políticas públicas regulatórias ou leis, mas pode criar decretos que ponham em marcha políticas públicas municipais, embora também não seja desejável governar por decretos, mas sim manter um bom diálogo com a Câmara dos Vereadores. Como prefeito, você teria coragem, mesmo com uma provável objeção de vereadores e da população religiosa conservadora, de criar políticas públicas de fortalecimento da laicidade na esfera municipal? Dê um exemplo de pelo menos 2 ações concretas que a sua gestão poderia desenvolver para fortalecer o respeito à laicidade no seu município. Certo, Rodrigo, assim, nós somos contra esse negócio de prefeito, o poder executivo governar a partir de decreto. Somos totalmente contra. Qual é a nossa ideia, Rodrigo? A nossa ideia é elaborar projeto com participação popular, entendeu? E nesse debate, nessa construção dos programas, das propostas, o debate vai ser puramente político, entendeu? Então, quando o executivo leva o debate para a discussão política, tu afasta o espectro religioso. Então, nós temos vários projetos de recuperação ambiental, de pavimentação das ruas. Esse debate, né, nós vamos fazer com a nossa população. Seria uma democracia direta, bastante criticada a democracia direta. Mas nesse aspecto de embate, de confronto e na defesa do Estado laico, a gente quer levar esse debate direto à nossa população. Geração de trabalho e renda. Então, seja política. Nós não pretendemos governar à base de decretos. Somos contra isso daí. Toda a nossa ação vai ser baseada em projetos e programa. Nosso programa de governo e a execução de projetos. E pessoas técnicas altamente qualificadas em cada secretaria, em cada área,
com condição e capacidade de elaborar projetos. E esse projeto é partir. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Vou aproximar mais. Agora, Pronto, voltou. a nossa ideia é jamais não governar através de decreto, mas a partir de projetos, né, constantes no nosso programa de governo. E esses projetos a gente levar para o debate direto com a nossa população, através das associações de bairro e dos conselhos municipais. Então, é a partir daí que nós vamos governar e nortear a ação do executivo. Nós não somos contra essa ideia de baixar decreto, de governar por decreto. Vamos construir junto com a população. Vamos ter uma pauta de projetos técnicos que serão debatidos com a população, depois de aprovados e ser consensuais pela nossa população. Se carecer de legislação e de lei de aprovação do legislativo, aí levaremos, porque a grande maioria de projetos que pretendemos, eles dependem do quê? Da secretaria, das secretarias de administração. Algumas, sim, dependem do veredito e de trâmite no legislativo. Agora, se tivermos o respaldo e a população tiver participado da elaboração e encaminhamento dos programas e dos projetos, então a relação com o legislativo passa a ser uma relação apenas de mediador entre os interesses da população e o poder legislativo. Então, quando eu te perguntei sobre um exemplo de uma ação concreta, esse projeto de contato direto com a população, né, em que ela decide o que ela quer, já é um exemplo de ação concreta de gestão a favor da laicidade, né? Já é um exemplo. Exato. Tu tira no momento que tu leva um projeto de lei, de legislação direto para o legislativo, o que acontece? Quem é que toma as rédeas? É o poder legislativo, né? Ele é o poder de criar e alterar a legislação. Agora, no momento que elaboram um projeto, em vez de leva para o povo, essa é a diferença, entendeu? E o debate lá vai ser político. Vai ser político, entendeu? Depois que se tornar realmente consensual, ele será levado à Câmara. E aí a Câmara vai ter do Executivo e do povo. Né? Eu imagino que esse tipo de fazer política faz com que a população entenda, goste e saiba que fazer política também inclui a sociedade, né? Porque a nossa sociedade é acostumada a ver a política como algo quase que acima, né? Acima do entendimento e acima do que se decide, né? Ou então só os políticos podem decidir e eles têm que obedecer, quando na verdade a população pode participar. E não apenas votar naquele, e depois de 4 anos, vai ter sem considerar que de 2 em 2 anos tem eleições, mas para diferentes tipos de gestões, mas a participação é cotidiana, né? A política ela deve fazer parte do cotidiano e não apenas na escolha de um determinado partido, de um determinado candidato. Exato. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta, Rodrigo. É um governo, uma gestão técnica administrativa com participação popular. Essa é a ideia que a gente está plantando e semeando aqui. Uma gestão altamente técnica, modernizadora, implementar várias ações na área de informática, informatizar e automatizar vários serviços para a nossa população, mas também realizar a gestão com participação popular. O Leandro acabou de comentar aqui que é preciso ações no campo da educação para fortalecer o Estado laico, né? Acho que essa educação inclui educação popular, educação de diferentes formas, né?
Nós temos aqui, o Uruguaiana é uma cidade agrária, né? O setor primário, latifúndio e monocultura de arroz que domina. E na área urbana... Não estou te ouvindo. Deu erro. E agrária, né? 70% dos recursos do município, eles vêm do setor primário. A Uruguaiana é uma cidade produtora de arroz e vive também do comércio exterior. Então, assim, ó, nós pretendemos atuar no meio urbano e rural, né? A educação no meio urbano, ela tem uma demanda. No meio rural, ela tem uma outra demanda. No meio rural, nós temos a agroecologia e a diversificação da economia. E a educação das crianças voltada para questões ambientais e de proteção do meio ambiente e para a produção de alimentos saudáveis, né? E também a gente pretende implementar no meio rural, né, o cooperativismo, a ideia do cooperativismo, tirar essa ideia que eles têm muito aqui, que nem a visão do grande, que é a meritocracia, né? Não, eu individualmente eu consigo. Então a gente vai trabalhar essa questão do cooperativismo, do associativismo no meio rural. No meio urbano, na área da educação, a gente pretende também trabalhar essa questão do cooperativismo. E do resgate da cidadania, do exercício da cidadania, né, da escolha, de tu optar por uma posição política ou por outra, levar o debate também para as crianças, a questão política, né? Não deixar só na esfera do eleitor, maior de 16 anos, não. Fazer com que as crianças também debatam as questões políticas da cidade, né? O que a criança pensa a respeito do lixo hoje, como ela acha que deve ser tratada a questão do lixo, como é que ela vê a questão da água, que hoje é cobrada uma taxa cara, como é que ela entende lá que ela não tem saneamento ali, né? Como é que ela vê o nosso rio? Nós temos aqui o rio Uruguai, que nos banha e que está altamente degradado nas nossas margens. A gente também pretende realizar projetos de recuperação da mata ciliar, tem esse compromisso aí no nosso programa de governo. Então, assim, na área de educação, todo o nosso programa, ele passa pela área de educação, né? Toda a nossa proposta de programa de governo, ele é transversal. Não existe meio ambiente sem educação, não existe desenvolvimento econômico e sustentável sem educação. Tudo passa pela educação e tudo está relacionado. Um tema está transversal com o outro, tange o outro, então não existe essa questão, a gente até trata os temas de maneira meio que pontuais, assim, mas eles estão todos ligados, né? E todos passam pela educação. Mobilidade urbana passa pela educação, o comportamento das crianças no trânsito, e a reeducação dos adultos. Todos os temas do nosso programa de governo, eles passam pela educação. E a gente pretende fazer um replanejamento, né, de educação do município e introduzir o debate, não chegar e colocar, mas a gente quer introduzir o debate de vários temas para que eles façam parte, né, nosso plano de educação, que é a questão das fibras, né, educação, a questão do cooperativismo, então esses temas a gente quer debater com a comunidade, são temas polêmicos, né, que hoje tem, a gente quer travar esse debate, e nesse debate aí vai ser também um resgate de cidadania, as pessoas vão ter que se posicionar. Você quer que seu filho, a sua filha tenham aula de educação sexual? A partir de que idade? É importante?
Por quê? Por que é? Por que não é? Então, levar esse debate aí. A questão Eles precisam compreender. Você acha que é importante o seu filho ou sua filha estudarem Libras no ensino básico e fundamental? Nós vamos levar esse debate, discussão política. Esses e outros temas. Então, a questão da mobilidade, do meio ambiente, da questão política também. Né, que no momento esse resgate de cidadania, de consciência de classe e de diversidade também. Então, consciência de classe. Tu começa a resgatar as pessoas e elas começam a ter uma outra percepção política e da própria educação, porque tudo passa por ali. Não sei se consegui te responder. Sim, sim, falou bastante coisa. Bom, já temos 1h05 de live. Acho que chegamos ao final da nossa live. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Eu vou dizer para você, Dona Helder, fazer suas considerações finais. Agora a palavra continua sendo sua, mas você falando o que mais desejar. Foi um prazer estar com vocês, né, com todos e com todas aí, na live. E nós continuamos aqui na defesa do Estado laico, não é? E que esses que usam, né, da fé, manterem nos dias deles, passem, né? E que a política realmente seja algo para a gente mudar a nossa realidade, o nosso cotidiano, e também, não só das pessoas humanas, mas também da fauna, da flora e do meio ambiente. Com esse intuito que nós colocamos o nosso nome para concorrer a prefeito aqui na nossa cidade, município de Uruguaiana, né, para começar a mudar, ter um outro olhar e para tentar resgatar a cidadania e o debate político no meio da nossa sociedade. E para que as pessoas percebam que a política é importante e que a partir da política ela é uma ferramenta para que a gente mude e transforme a nossa realidade. Eu agradeço o convite, né, e depois da eleição me coloco à disposição sempre que o movimento desejar uma conversa, um diálogo. Perfeito. Muito obrigado a todos e a todas, né? Se desse para dar um abraço em todos, eu abraço virtual. Vamos à luta. Até a próxima. Muito obrigado, Dona Helder. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente. Lembrando novamente da nossa campanha de fiscalização e denúncia da propaganda eleitoral nas igrejas. Baixem o aplicativo Pardal na Google Play, na Play Store e denuncie. Quando vir, utilize, grave e envie para a Justiça Eleitoral Brasileira. Quem chegou depois, não pegou o início da nossa live, ela vai ficar disponível aqui na página e vocês podem assistir depois, compartilhar, curtam a nossa página se você ainda não curte, não conhece, entre no nosso grupo, militantes do Movimento Brasil Laico, existem grupos de cada estado também, e espero vocês novamente em lives que faremos nas próximas semanas. Essa é a nossa última, referente às lives político-partidárias, né? Mas continuaremos aí na nossa luta. E nos vemos em breve. Tá ok? Muito obrigado, Dona Helder. Muito obrigado à audiência de todos que estão nos assistindo. E uma boa noite. Boa noite, pessoal.